Olá pessoal, é uma alegria, é um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigada pela fidelidade, pela atenção e como nós fazemos todas as vezes, apresento o canal a vocês, a finalidade e objetivo, que é contribuir para fundamentos, para que se estabeleça uma educação cósmica ou planetária ou esotérica, conforme vocês quiserem o nome. Não é um canal religioso, é um canal de religiosidade em certos pontos, mas é um canal também de ciência. E eu já respondo a muitas perguntas, como por exemplo, por que tanta fonte kardecista? Porque somente no kardecismo é que se encontra a maneira mais didática de raciocinar com lógica a respeito dos fundamentos que nós temos posto aqui nas nossas reflexões. Então, na vez que nós estivemos juntos, eu dei exemplo de metodologia para se ensinar, como por exemplo, a pluralidade dos mundos existentes, dos diversas moradas na casa do Pai ou os outros orbes habitados, de acordo com corpos específicos a cada morada. E hoje nós vamos continuar e fechar essa metodologia, que nós interrompemos um bom espaço aí, dizendo, dando o exemplo, porque nós começamos a dar o exemplo de metodologia para que seja analisada com os nossos jovens, nossas crianças, nossas conversas, com os contos de fada de Andersen. Ele é um escandinavo, ele tanto criou contos de fada para crianças, para adultos, porque até o século XIX as histórias, os contos, eram entretenimento para aquela geração, naquele tempo. Como também ele recolheu do folclore onde ele morava, onde ele morou. Aliás, do mundo inteiro, pode-se dizer. Então, hoje nós vamos ficar com o conto A Polegarzinha. Então, começa como todos os contos ou histórias. Era uma vez uma senhora já bastante idosa que queria ter uma criancinha. Presta atenção nessa expressão criancinha, porque depois nós vamos analisá-la de acordo com as reflexões anteriores. Nós estamos vestindo passagens dos contos com fundamentos já refletidos aqui por nós. Então essa senhora não conseguiu ter uma criancinha, atenção para a palavra criancinha, porque ela é chave aqui no conto de hoje. Ela foi recorrer a uma maga ou uma bruxa. E naquele tempo, a palavra maga ou bruxa não vinha com essa denotação de maldade. Podia ser sim uma pessoa má, mercenária, e podia ser uma pessoa boa, uma curandeira, uma médica. E algumas ou bastante delas foram queimadas na Inquisição justamente por esse poder de curar, de instruir, de ajudar, ou mesmo porque eram ricas. E a Inquisição pegou com a desculpa de pegar ciganos, negros, médiums, paranormais, era desculpa. Mas o que valia mesmo para ser condenado e morto era as fortunas atrás desse pessoal, principalmente dos comerciantes. As lendas espanholas da Galícia são ricas para contar esse fato. Quantas e quantas mulheres, pelo fato de serem ruivas, a desculpa, mas de família abastada, sofria tortura na Inquisição, bem como toda a família. Não ficava herdeiros, a fortuna ia para a ordem que instituiu e administrou a Inquisição. Ordem essa que eu não vou dar agora no momento o nome, porque eu não estou fazendo história da educação, senão eu daria. Existe até hoje a sede em Santiago de Compostela. E, particularmente a mim, me senti assim muito desconfortável ao andar por esta sede. Tá bom, então vamos à nossa história. Então a bruxa, o que ela fez? Ela atendeu essa senhora, cobrou 12 xelins e disse assim: você vai ter a sua
criancinha, mas vou te vender, vou te dar essa semente de centeio para você plantar. Você plante num vaso e jamais você vai usar isso para fazer qualquer coisa, pão, bolacha, chá, você vai deixar germinar. Ela agradeceu, pagou o serviço da bruxa, da maga, e foi contente para casa. Lá ela pegou um vaso, colocou adubo, colocou água, enfim, tratou como se deve tratar uma semente, porque tudo para crescer e germinar tem que ter bons tratos. E o que aconteceu? Passaram-se dias, passaram-se meses e a semente não germinava. E um dia ela, entre pesarosa, mas esperançosa, conversou com a semente e disse: olha, eu queria tanto que essa semente, que você se transformasse numa criancinha. Eu preciso de companhia, eu preciso de ajuda. Porque então o conceito que se usava era que uma criança ou uma criancinha era para cumprir alguma missão de auxílio à pessoa que seria a sua tutora. E beijou este vaso onde estava dormindo a semente. Imediatamente surgiu uma tulipa, que não tinha nada a ver com o centeio. Ela ficou muito feliz, agradeceu as forças responsáveis pelo nascimento, e no outro dia a planta já estava viçosa, maior. Ela agradeceu de novo e falou: quem sabe se você vai me dar uma criancinha? E beijou de novo, agora não a semente, mas sim a tulipa. E no meio da tulipa, a tulipa se abriu e ela encontrou uma menininha, uma criancinha, que tinha nada mais nada menos que o tamanho de um polegar. Então ela deu nome a esta criancinha de Polegarzinha. Então Polegarzinha é a personagem principal dessa nossa reflexão. E na verdade a Polegarzinha era um elemental da natureza, não era hominal. Então aí a gente está fundamentando aquele pilar que há muitos seres existentes aos reinos dos devas, porque nós já passamos nas reflexões por mineral, vegetal, animal, hominal, devas ou anjos e os elementais da natureza. A Polegarzinha era um elemental cujo habitat seria sempre as flores, as chamadas assim, os chamados elfos. Mas era de extrema delicadeza em formas, em cores. O que a senhora fez? Arrumou para ela um colchão constituído de violetas, azuis muito suaves também, e a cobriu com um edredom de pétalas de rosas, também no mesmo raio, um violeta para azulado, para esverdeado. Seria como se fosse um lavanda. E deixou-a dormir. E providenciou para ela alimentos como mel em água, algumas sementes bem molinhas. E com o passar dos dias, a Polegarzinha ficava mais formosa, mais harmoniosa, era de uma beleza rara. Ela queria dizer o seguinte, que a missão dela, junto àquela senhora, não era de prestar um favor ou de fazer um trabalho, porque as pessoas, assim como na história do Aladim e o gênio da lâmpada, entende que os elementais são para nos servir e não são para evoluir junto conosco, contribuindo também com a nossa evolução. Aí a senhora foi se afeiçoando àquele serzinho tão harmonioso, resolveu falar: mas ela é tão pequenininha, ela tem que sair daí para conhecer pelo menos a sala da minha casa. Então, com muito cuidado, tirou o bercinho. Com o maior cuidado, o bercinho era feito de castanhas envernizadas. Colocou tudo dentro de um prato com pires de água e arrumou 2 crinas de cavalo para servir de remos.
e falou para a polegarzinha que entendia via telepatia, que também é uma linguagem que nós vamos chegar a desenvolver quando estiverem desenvolvido principalmente o nosso cerebral direito. E nós já falamos sobre isso também, que não se trata de um órgão físico, mas perispiritual, um órgão dos corpos sutis. Aí nós não precisaremos nem mais falar. Nosso pensamento vai ser captado, assim como nós vamos captar o pensamento de outros. E a polegarzinha vivia feliz, mas uma noite a velha senhora foi se recolher no andar superior e esqueceu a polegarzinha debaixo da mesa, porque ela costumava colocar para dormir um protetor que usava na época, tecido de cipós, de fibras, para proteger a polegarzinha. E colocava então o prato, que seria um barco, em cima da mesa. E foi se recolher no andar superior. A casa era de andar, o modelo da casa era esses telhados bem inclinados, duas partes bem inclinadas para a neve escorregar e não pesar, mesmo porque usava-se naquele tempo e ainda usa em certas regiões distantes da Escandinávia, cobrir as casas com palhas trançadas, feixes sobre feixes. É um trabalho de técnicos mesmo, de artesãos experimentados, porque não pode pesar, nem pode ficar muito leve, que o vento leva e a neve passa. Mas acontece que na sala, através da vidraça da janela, a janela era de vidro, vidraça mesmo, faltava um vidro. E aquela noite estava particularmente fria, um sapo estava procurando novidades para levar para o seu reino, que ficava debaixo das terras que margeavam um rio. E ele viu e saltou por aquela abertura para explorar o ambiente. E ele se deparou com a polegarzinha dormindo. Ele ficou encantado com as cores que a polegarzinha apresentava. Ele falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou carregar isso tudo lá para fora e ela vai ser minha nora. Eu vou fazer as núpcias dessa menina com meu filho sapo, que também é muito lindo. E eu vou ter netos maravilhosos. Porque é assim mesmo, né? O sapo pode ser feio e mal acabado para nós, mas se ele tiver pai e mãe, ele vai ser sempre um príncipe, com beijo ou sem beijo. E assim ele fez, ele raptou a polegarzinha com todo cuidado, atravessou a nado o rio, mantendo ela em cima das suas costas, e a colocou na outra margem, debaixo de uma folha muito larga, de maneira que ela ficava protegida do sereno, de possível chuva, enfim. Ele fez conforme ele achava que seria o melhor para a futura nora. Quando despertou, a polegarzinha ficou muito triste, chorou muito, porque ela viu que ela não estava mais no lar dela. E ela era uma criança, ela não tinha como se defender, nem forças para sair dali, não estava na hora ainda. Aí o sapo viu que ela estava desperta e falou: não precisa temer nada, você vai se casar com meu filho, que é um príncipe, eu vou te apresentar. Aí, quando foi mais ou menos pela hora do almoço, ele chegou com o filho lá, parecidíssimo com ele, portanto não era o padrão, certamente, do que alguém esperaria para noivo, e falou: olha, esse pequeno ser que se chama elfo, porque na verdade o elemental que vive nas flores, que é bem pequenininho, são os elfos. Vai ser sua esposa. Eu estou preparando já um palácio e vou preparar também um enxoval para ela, que parece que ela não sabe fazer nada. Ela nem conversar conversa. O que você achou? O príncipe, né? Entre aspas, o sapinho só falava quache, creche, quache, creche. Por quê? Porque ele não tinha cérebro, ou neurônios, ou sinapses, para telepaticamente se corresponder com a polegarzinha. Assim como nós também, com raríssimas exceções, não entendemos, por exemplo, um ET ou uma energia invisível de um babilônio. Quando um babilônio, estou dando um babilônio egípcio, babilônio, mas poderia ser um egípcio.
reencarna, se for a primeira vez, o cérebro dele, aqui na Terra, não tem as condições neurológicas para aprender a falar bem sequer o português. Porque ele domina ainda um código que ficou há milênios. Nós já vimos isso também. Então, daquele dia por diante, a polegarzinha só chorou. E começaram os preparativos para o castelo dos noivos. Mas os elementais da natureza estão sob a diretriz direta dos devas ou anjos. Se compadeceram daquele choro, foram ouvindo as conversas, porque eles já tinham uma condição melhor de entendimento telepático, que se travava entre o pai, o filho e o sapo. E o que eles fizeram? Arrumaram um cardume para que durante a noite roesse as pontas dos cipós que prendiam a polegarzinha na sua folha. E o barco Castanha deslizou rio afora e ela foi até muito contente, porque ela gostou, a paisagem era linda e tal. Aí quando chegou num certo ponto, eles falaram, agora vai ter que encostar, vamos encostar, e falou para ela, você fica aqui, porque aqui você vai ficar protegida, a gente está arrumando já folhas secas, folhas verdes, e assim você vai se proteger. E vão aparecer outros seres amigos também. Tá. E foram embora. Só que por lá passava um bando de besouros. E mesmo escondido, como eles são assim rastejantes e voam um pouco, eles fazem assim uma batida pelo local para ver se tem alguma coisa interessante para eles levarem para a casa deles, que fica sempre também dentro da terra. Viu aquele serzinho muito delicado, muito bonito, o besouro, havia lá um besouro muito assim, como eu vou dizer, assanhado, falou, mas eu arrumei uma noiva, eu vou querer casar com essa menina. E pegou a polegarzinha, levou para cima de uma árvore, voando. Aí que a polegarzinha teve medo mesmo, porque ela não sabia descer dali. E também não ia casar com quem ela não gostava. Ela tinha na cabeça dela o desenvolvimento já que casamento é uma coisa séria. Não é assim resolvido num passe de mágica. E outra vez ela caiu em crise de choro. Mas aí o besouro falou assim, não precisa chorar, vou chamar minhas irmãs, minhas amigas, para ver o tanto que você é bela, você vai ser muito querida. Você vai comer insetos dos mais gostosos. Não era o cardápio dela, né, gente? Ela era um ente de flor, de mel, de odor, e não de coisas já decompostas. E ele chamou as irmãs, mas para quê? Foi a sorte da polegarzinha, porque elas falavam assim, nossa, que ser anêmico, nunca vi ninguém com essas cores. Olha, ela não tem nada no lugar da cintura, como é fina. Ela é muito diferente de nós, que somos robustas. Você tá louco, meu irmão, de casar com essa pessoa? Não, nós não vamos concordar. Ele falou, nossa, mas olhando bem assim, a luz do sol, ela é muito diferente, mas ela é muito feia. Ah, também não vou nem colocar no chão. Empurrou e ela foi caindo, escorregou no chão. E eles foram embora. E ela pensou, bom, pelo menos esse casamento eu estou livre. E aí ela viu que ela estava perto de um campo de centeio, de trigo, que havia espigas já bem maduras, bem molinhas, que os pássaros mexiam, revolvia, e havia flores, quando passaram as flores, frutos, e ela foi se alimentando, porque aí ela já andava um pouco melhor. Mas chegou inverno, e ela começou a esfriar, e por mais que ela se abrigasse em folhas, ela mesma já conseguia trazer algumas folhas para cobri-la, ela começou a enregelar. Mas ela tinha esperança, que ela já havia saído-se bem dos percalços anteriores, alguma coisa ia acontecer de bom para ela. E aconteceu. Era um campo de trigo, conforme eu estou falando. Eu não, Andersen, né? Porque eu esqueci de falar, são contos do Andersen, do Christian Andersen. E esse que eu estou falando, a polegarzinha, o que vem a seguir, que eu vou falar hoje também. Ela tinha esperança de ser salva e por ali andava caçando grãos um ratão do campo, de cauda longa. A personalidade desse ratão
Era uma personalidade fraterna, mas muito assim, estouvado, muito intempestivo. Aí ele chegou perto da polegarzinha que já estava enregelada quase e falou: "Por que você está tão assim desamparada? Por que você está chorando? Eu sei que está frio, com fome, mas faz o seguinte, vamos para minha toca? Só que eu moro debaixo da terra, mas minha toca é um palácio, que você vai sentir melhor. Eu tenho cobertas, eu tenho comida, que hoje era o último dia que eu saí à caça, que vai dar até para o outro inverno, de tanto que eu já me esforcei. Agora tem uma coisa, viu? Você não vai ficar lá à toa. Você vai ter que limpar a minha casa e cuidar de tudo muitíssimo bem e principalmente não me responder." Então vê-se que esse rato do campo de cauda longa poderia ser uma espécie, poderia não era, de gnomo, porque eles é que vivem assim em contato com pedra, no fundo de cavernas. Aí ela aceitou mesmo, porque não restava outra alternativa. Aí ela fazia tudo com muito gosto, porque o rato era um ser bom. Aí um dia falou: "Olha, hoje eu quero tudo muito mais limpo, porque vai chegar aqui o Topeira, o doutor Topeira. Esse doutor Topeira, ele é um sábio, ele já viajou por todos os cantos do mundo via subterrâneo. E ele sabe nadar, então para ele nem o mar foi obstáculo. Mas só que você não fale nada, porque só ele gosta de falar. Eu gosto de falar, mas acontece que o doutor Topeira não gosta de ouvir. Então, você já sabe. E também, como ele é muito rico, você podia se decidir ver se não casa com ele, porque aí eu também ia herdar alguma coisa, que eu ia passar, já eu sou o seu tutor, eu ia também herdar alguma coisa." Aí chegou a noite, tinha assim, sabe, tudo que era bom para os roedores, que ele havia armazenado. Inclusive ele havia armazenado a bebida que os camponeses usavam, fermentado lá, que o Hans Christian Andersen não esclareceu direito. Mas eu penso que deveria ser assim, um rum, alguma coisa parecida, um uísque, né? Que é o que usa para aqueles lados hoje. Aí, as visitas do topeira, e o topeira é conhecido como Dom Topeira da Capa Preta. E, segundo o ratão falante, nem o rei tinha uma capa preta veludada como o topeira. Mas o topeira não suportava a luz, não suportava sair para a luz do dia, vivia assim, em subterrâneos. As duas tocas ou cavernas se comunicavam. Aí o topeira, muito discreto, muito cheio de pose, porque realmente ele era um fidalgo, comunicou ao ratão do campo de cauda longa que pretendia se casar com a polegarzinha. Então já seria o terceiro pretendente dela. Aí o ratão nem consultou, porque também não adiantava consultar. Falou: "Não, ela vai ficar muito feliz." Ela já falou para mim que o achou muito culto e inteligente. Não tinha havido essa conversa. Mas tudo interesse, né? E marcou-se também o casamento. Aí a polegarzinha, nevou muito, o ratão e a polegarzinha nem conseguiram sair da caverna do doutor Topeira. Ficaram ali. E explorando essa caverna, a polegarzinha notou que tinha uma andorinha já morta de frio. Aí os dois passaram, ela estava mais atrás e falou: "Nossa", o doutor Topeira, no que concordou o ratão: "Eu odeio passarinho, só serve para fazer piu-piu, não serve nada, não faz um armazém de gênero, não tem uma casa, é um povo que vive ao léu, essa já morreu aí, é menos um." Aí a polegarzinha falou: "Imagina se eu vou me casar com um ser de coração tão endurecido." Porque realmente os elementais, eles não têm muito poder de reflexão, mas só de ímpeto mesmo, de sentimentalidade, de ímpeto. Aí o ratão falou para ela: "Olha, você vai se casar com o doutor Topeira, você vai ficar rica, você vai me dar dinheiro, nós vamos ficar muito bem de vida." Ela falou: "Não, mas eu não vou casar, não.
Ele falou, você casa assim, senão eu vou te morder agora inteirinho com meus dentões brancos. Aí mais uma vez ela caiu no choro. Mas quando os dois readormeceram, ela correu para junto da andorinha e trouxe palha quente. Primeiro ela beijou a andorinha, segurou na mão, ela viu que a andorinha estremeceu. Aí ela percebeu que a andorinha não estava morta. Ela estava apenas desmaiada de frio e fome. Aí ela arranjou mais palha, arrumou o que podia lá na casa dos roedores, trouxe pequenos insetos, pequenas sementes e conseguiu ir reanimando e vitalizando a andorinha. A andorinha ainda pegava as crises de choro da polegarzinha, porque contrariada com o casamento, ela não podia nem fugir, porque lá fora era inverno. A andorinha um dia perguntou, por que você está chorando? Ah, porque eu não quero me casar, eu quero me casar por amor, eu não quero me casar para viver debaixo da terra. Ela falou, mas não precisa, foge. Daqui mais um mês a temperatura vai estar melhor, eu vou embora. Eu vou me manter escondida aqui e eu te amarro nas minhas costas, nós vamos voar, não vou embora, você não vai casar com ninguém que você não queira. Ela falou, não, eu não vou não, porque eu não tenho coragem de fazer isso com o ratão de cauda longa, porque foi ele que me salvou a vida. Aí a andorinha falou, ó, você que sabe. Porque mesmo entre os seres da natureza, há um acordo de não violentar o livre-arbítrio dos outros. E se ela não queria fugir, ela não queria fugir, ponto. Mas os dias foram se aproximando e no dia seguinte seria as bodas de casamento. Aí a polegarzinha desmanchava, desmaiava de tanto chorar. E a andorinha falou, você tem certeza que você não quer fugir comigo? Ela falou, não, eu vou fugir. Aí a andorinha arrumou lá umas fitas mesmo, que tinha lá perto, amarrou bem a polegarzinha nas costas e saiu voando. E voaram muito, por terras bonitas, por terras mais quentes, por terras mais feias, por terras sombrias. No final, a andorinha chegou num jardim de uma terra muito luminosa, que esse jardim de terra muito luminosa são as dimensões mais evoluídas do que a Terra, as colônias espirituais, por exemplo. E falou para a polegarzinha, bom, aqui eu vou te depositar onde é a sua casa, por exemplo, naquela tulipa, já que você nasceu na tulipa, você vai morar numa tulipa. Porque a minha casa é aquele ninho lá em cima, era um castelo abandonado. Se você quiser, você me manda uma mensagem, que agora eu já entendo o seu pensamento, e venho te ajudar no que for possível. Assim foi. Mas com o correr dos dias, a andorinha voltou para ver como é que estava a pupila. Ela estava muito adaptada, era realmente a casa onde ela deveria morar, e segredou assim para a andorinha, olha, eu estou enamorada daquela flor ali, onde tem um polegar. Você poderia dizer se ele quer se casar comigo? Porque agora eu gostaria de me casar. Ela falou assim, eu vou lá ver, não sei. Aí o polegar veio até a polegarzinha, se agradou dela e se casaram. E foram felizes para sempre. Então o que conclui? Conclui que nessa história, contada para criança e também para adultos, a prova, ele quis ensinar ou ele não quis nada, nós que estamos usando com a metodologia de provar a existência de seres diferentes de nós, morando em moradas muito diferentes das nossas, mas também pertencendo a um reino de evolução, tal como sapo, flores, andorinhas, os elementais mesmo das flores, os elfos, gnomos, enfim, tudo que foi criado pelos conselhos de reencarnação, conselhos kármicos, conselhos galácticos. E terminamos assim esse conto do Andersen. Agora nós vamos iniciar um outro conto que eu vou também resumir para não cansá-los. Os Sapatinhos Vermelhos, que esse conto é muito conhecido aqui no Brasil. Trata-se de uma menina órfã de pai, depois ela ficou órfã de mãe também, muito pobre, mas de extrema vaidade. Ela vivia pedindo coisas na aldeia onde ela morava para se alimentar e ajudar a mãe, que também tinha poucos recursos, adoentada.
E um dia a mãe morreu. E ela continuou perambulando, continuou na casa, continuou admirando as artesãs que faziam sapatos, roupas. Perdia horas a fios nessa admiração, porque ela tinha muito bom gosto e muita vaidade também. E ela começou a ser ajudada por uma senhora que também não tinha filhos e via aquela menina perambulando, sabia que ela não tinha mais mãe, ela não tinha pai, não tinha irmãos. E um dia a abordou dizendo: "Você não quer vir morar comigo? Faremos companhia uma com as outras." Ela falou: "Quero." E então ela se mudou para a casa da senhora e mudou sem nada, porque ela tinha somente a roupa do corpo que estava já esfarrapada e muito suja. E a senhora foi cuidando dela, ela foi readquirindo a beleza que ela tinha mesmo e perdera com tanta privação. E continuou admirando as vitrines das artesãs. Vitrine é um modo de dizer as oficinas de arte que fazia sapato, que fazia roupa, chapéus. E ela se encantou por um par de sapatos vermelhos, tanto é que o conto chama Os Sapatinhos Vermelhos. E sempre que ela parava na oficina, ela pedia esse par de sapatos para a tutora dela. E a tutora, cumprindo assim um ritual da época, falava: "Não está na hora de você usar essa cor de sapatos, porque nós só vamos à igreja, a igreja nós temos que ir com outro tipo de sapatos." Aí ela passava pela porta da igreja e havia um homem ruivo que ria e dizia: "Você vai dançar muito com sapatos vermelhos." No outro dia era a mesma cena, ela insistia que queria os pares de sapato vermelho e a tutora respondia que não estava na hora, passava perto da igreja, estava lá o homem, sinistro, rindo, falando: "Você vai dançar muito com pares de sapatos vermelhos." E foi um dia que chegou perto dela ser iniciada num ritual que corresponde à primeira comunhão do batismo, do catolicismo. E ela teria que ir assim com uma roupa nova, bonita, discreta. E a tutora dela já estava muito cega. Enxergava muito mal, não distinguia mais as cores. E falou para ela: "Criança, escolha sua roupa e seu par de sapato." Ela escolheu uma roupa discreta, mas ela não resistiu à escolha dos sapatos que acabaram sendo vermelhos. Mas ela nem chegou a entrar na carruagem que a senhora era uma senhora abastada, tinha. Ela já começou a sentir um incômodo nos pés, achava que todos estavam olhando para ela e para os seus pés. Olha, e o homem rindo, o homem ruivo, barbudo, rindo, e falava: "Você já começou a dançar. Dance, dance." E os pés não paravam mesmo. Para colocá-la de volta na carruagem da tutora, foi um sacrifício. Ela entrou contida pelo cocheiro e os pés não paravam mais. Daquela dia em diante, ao chegar na porta da casa dela, ela nem entrou. Ela andava correndo, bailando, porque ela não comandava mais os pés. Os sapatos ganharam vida própria, porque há casos mesmo de energias ocultas sequestrarem pedaços dos corpos ou mesmo a personalidade de pessoas que não têm muita precaução mental, se apoderando deles, levando-os a não ter mais controle sobre a mente e sobre seus órgãos, no caso os pés. E com aquele desgosto a senhora morreu e ela continuou dançando, não parava nem para comer. Ela comia assim, o que as pessoas deixavam nas janelas, ela agarrava e comia, a água a mesma coisa. Ela saía para o bosque, agarrava as frutas que eram mais baixas e as comiam. Ia no riacho, não podia nem beber a água. Foram anos de sofrimento e de atribulação, de privação e de pobreza, até que ela não aguentou mais, porque tudo mesmo tem um limite.
para qualquer ser. E ela pediu uma orientação da providência divina, como que ela tiraria aqueles sapatos que ela não conseguia descalçar e não conseguia controlar aquele impulso. Era uma outra força obrigando ao movimento. E veio na cabeça dela, procura o carrasco, que ele vai dar um jeito nos seus pés. E assim ela fez. E o carrasco morava fora da cidade, porque carrasco sempre foi uma profissão muito discriminada, porque precisa ter coragem para matar alguém, mesmo que seja por ordem da lei. E ela passava correndo em frente à porta da casa do carrasco e falou: você precisa me curar desses pés, você precisa me curar desses pés. Aí ele viu que ela não parava. O que ele fez para ela parar? Alaçou e segurou firme. Aí os pés continuavam sapateando, mas ela não podia mais correr. Ele falou: eu não posso te ajudar, porque para eu te ajudar eu tenho que cortar os seus pés. E eu nunca fiz isso, cortar alguém, eu nunca fiz isso. Principalmente quem não é criminosa. Mas ela era de outras vidas. Ela cortara muitos pés em outras vidas. Ela falou: não, mas eu preciso parar. Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Ele então arrumou lá umas beberagens entorpecentes, deu para ela e cerrou-lhe os 2 pés. E ele mesmo conseguiu fazer toscamente pernas e pés. E um tipo de sapato de couro com os quais ela sofria dores horríveis ao andar. E a cicatrização também enferidou mais ainda o resto de pernas. Foi um sofrimento, mas ela obteve a cura. Aí ela seguiu de novo para a aldeia esmolando, porque ela não podia viver com o carrasco, que não tinha nem para ele, como ele iria sustentar mais uma boca. E na aldeia ela arrumou um serviço de cuidar dos porcos. E assim ela fez, e de noite ela tinha um quartinho para descansar. E chegou um dia que era um domingo, e domingo de Páscoa. E a religião deles, que eu suponho que era a calvinista, fazia um culto com cânticos. Ela gostava muito de pertencer ao coro, quando ela ainda não havia sido sequestrada por entidades trevosas e malvadas. E ela só foi por causa da sua fraqueza, de vaidade e de teimosia. Ela ficou pensando nos cânticos religiosos, pegou o livro de Salmo, abriu sobre o joelho e começou a ler também os cânticos. E ela foi ouvindo os cânticos, a igreja ficava longe. Foi ouvindo. E, de repente, o quarto, que era minúsculo, se abriu, se abobadou e ela se viu na igreja. E ela se viu com os outros jovens, que ela já estava jovem agora. Porque o drama dela começou ainda em criança. Feliz, ninguém mais a olhava, ela concentrada e adormeceu. Adormeceu e assim ela foi encontrada, morta, sorridente, com os salmos. Aí vocês vão me perguntar, ela foi encontrada morta? Sim, ela morreu adormecida e despertou em uma outra dimensão, em que ela podia ver e sentir-se que estava no templo da religião dela, feliz. Porque a morte é isso, ela possibilita a passagem ou para uma dimensão melhor, que foi o caso dela, porque ela expiou todo o karma quando ela sofreu com a compulsão, com o sequestro de parte da sua personalidade por entidades invisíveis trevosas. Então ela se libertou e entrou numa dimensão mais feliz, e assim acontece. Então, com esse conto dos sapatinhos vermelhos, nós podemos recapitular, as seguintes reflexões. Primeiro, a morte não existe, ela é passagem e pode ser passagem até para um mundo melhor. Segundo,
A lei do karma é irrevogável. Passa-se o que mereceu passar, colhe-se o que semeou. O sofrimento é uma expiação, é também uma prova. Ela expiou e passou pela prova maior que foi que ela teve que amputar os 2 pés. Então é assim, a gente usa de uma metodologia de acordo com os nossos ouvintes e de acordo com o que nós já refletimos. As reflexões são as roupas que vocês vão vestir, no caso aqui que nós fizemos, os contos, as histórias ouvidas, que vocês vão criar e repassar. Obrigada a todos e até a próxima.